Hoje eu vou falar como mudar a sua mentalidade, porque isso daqui faz toda a diferença. Entenda, nós somos um todo. Nós temos a nossa área da nossa vida espiritual, nós temos a nossa vida familiar, profissional, financeira, emocional, afetiva, sexual e física. Então nossa vida é um todo. E nós precisamos entender que tem uma coisa que dá norte para a nossa vida, até para a nossa vida espiritual, que é o quê? É a nossa vida emocional, é a nossa mentalidade. Isso dá norte. Uma pessoa que está emocionalmente mal, até espiritualmente ela não pode estar bem. Provavelmente ela não estará bem. E essa mudança de mentalidade, ou seja, como nós enxergamos, como nós vemos, o que é isso? Como nós respondemos, como é que o teu cérebro, como é que a tua mente responde? Porque é o seguinte, te diz assim, a pandemia, está todo mundo no mesmo barco. Errado, não está todo mundo no mesmo barco. Está todo mundo no mesmo mar, tempestuoso. Mas tem gente que está nesse mar num navio. Tem gente que está nesse mar num iate, numa lancha. Tem gente que está nesse mar num barco de remo. Tem gente que está nesse mar numa boia salva-vidas. E tem gente que está nesse mar sem nada, afundando. Simples. O mar é essa crise, mas como você vai estar influencia muito como é que você está, a sua mentalidade. Porque, inclusive, como é que você enxerga toda essa situação, como é que você responde. Eu gosto de falar principalmente quando Jesus foi tentado no deserto, depois de 40 dias, com fome, sofrendo, sabendo tudo que ele iria passar. Como é que Jesus responde? Não sei se vocês se lembram que a primeira resposta de Jesus, o diabo já tentou por aquilo que mais incomoda. Quando a gente está com fome, a gente sabe. O diabo tentou Jesus com aquilo que mais nos incomoda, fome. E meu irmão, quando você está com fome é complicado. Jesus tinha uma resposta, essa resposta não é espiritual, essa resposta é emocional. E eu quero te falar uma coisa importante, amado, amada de Deus. Como você emocionalmente responde a tudo aquilo que acontece, vai determinar se você vai vencer ou se vai perder. Como você vai reagir emocionalmente àquilo que vem contra você, vai fazer toda a diferença. E para fazer isso eu preciso mudar o que é a minha mentalidade. Quer um outro exemplo? Jesus tentando, quando o diabo tentava Jesus, o diabo disse assim, pula, que os anjos vão te segurar. Jesus não pensa nem duas vezes. Não tentarás o Senhor teu Deus. E o diabo ainda tenta a terceira vez tentando Jesus. Ele diz assim, quando ele coloca que vai dar todos os reinos, a terceira tentação é a tentação do poder, né? Eu vou dar todos esses reinos para você. Ele diz o quê? Somente a Deus adorarás. Somente a Deus adorarás. Na primeira Jesus diz, nem só de pão vive o homem. Na segunda tentação Jesus diz, não tentarás o Senhor teu Deus. Na terceira ele diz, somente a Deus adorarás. Ponto final. Nós precisamos ter essas respostas para que a gente possa combater e vencer todo o mal que é lançado contra nós, contra a nossa casa, contra a nossa família, contra os nossos sonhos, contra os nossos projetos. E isso é uma mudança de mentalidade. Vou dar um exemplo simples para você entender. Eu estou aqui com um celular. Eu estou aqui com o celular. Esse meu celular aqui, essa entrada aqui, chama-se C, USB-C, certo? Então, Débora tem um celular que tem uma outra entrada, certo? E aí, meu celular descarregou. Mas Débora tinha um carregador, meu celular. Mas, sabe o que aconteceu? Sabe o que aconteceu? Nada. Não aconteceu nada. Mas não tinha um carregador? Não tinha um celular? Mas não aconteceu nada. Por quê? Carregador errado, no celular errado, gera energia? Não gera energia. E aí entenda uma coisa, você quer vencer, mas o seu carregador é de derrota, o que é que vai acontecer? Nada. A vitória é C. Se seu carregador é diferente, é D. Vou até mudar agora. Se a tua entrada é V de vitória, e o teu carregador é D de derrota, o que é que vai acontecer? Nada. Não encaixa, não gera energia. Não dá para eu carregar um celular com uma entrada diferente.
com um carregador de uma entrada diferente. Então isso aqui é bem simples, isso aqui é a nossa mentalidade. Se você quer vencer, mas a sua mentalidade é de derrota, o que é que vai acontecer contigo? Nada, nada, nada. Então entenda bem simples, uma mentalidade errada produz um resultado errado. Grave essa frase que eu vou dizer: uma mentalidade errada produz um resultado errado. E eu quero te falar uma coisa: pare de colocar mentalidades erradas na sua vida. Nós somos cheios de crenças que nos limitam, e até as pessoas que estudam isso, eles chamam de quê? Crenças limitantes. Mas muito antes disso, a igreja já falava disso. Antes do pessoal estudar isso daqui, a gente já falava: nós, na nossa vida, vamos adquirindo crenças que nos limitam, que nos bloqueiam, que nos travam, que nos aprisionam. Vamos colocando palavras erradas. Nós precisamos criar palavras de ordem, mentalidade diferente. E a mentalidade que eu quero colocar aqui na sua cabeça é uma mentalidade de vencedor. É uma mentalidade de vencedor, de vencedora. Por isso, eu vou dizer para vocês algumas mentalidades que fazem, que as pessoas perguntam: Geraldinho, como é que você consegue estar firme na batalha? Mentalidade. E essa mentalidade me leva a orar todos os dias, me leva a buscar todos os dias, me leva todos os dias a escrever para você isso daqui, entende? A minha mentalidade leva todos os dias a fazer o quê? A preparar, a estudar a mentalidade. Por quê? Palavras de ordem. Palavras de ordem são respostas imediatas do nosso cérebro, assim como Jesus. Senhor, é lícito ou não pagar a moeda, a César, o tributo a César? Dá a César o que é de César, Deus o que é de Deus. Ponto. Acabou. Eu vou te alimentar, nem só de pão vive o homem. Ponto final. Palavras de ordem. Então, por exemplo, uma das palavras de ordem mais fortes que eu uso é o quê? Eu nunca perco. Isso é a mentalidade de um vencedor. Um vencedor nunca perde. Ah, mas tem vezes que a gente perde. Não, gente. Não. Vocês não viram não os campeões, como é que eles perdem uma luta ou um campeonato? Eles dizem assim: vamos voltar, vamos assistir a luta, vamos assistir o jogo e vamos aprender. E nós vamos voltar ainda mais fortes. E o cara que perdeu naquele dia é o cara que vai vencer amanhã. O time que perdeu naquele dia é o time que vai ser campeão amanhã. Entenda isso. Isso aqui é uma mentalidade. Eu nunca perco. Então como é que acontece? Eu ganho ou eu aprendo. Isso daqui faz toda a diferença no mundo. Se sua vontade de aprender for maior do que a sua vontade de ganhar, você vai vencer na sua vida. Ei, se sua vontade de aprender for maior do que a sua vontade de ganhar, você vai vencer na vida. Por exemplo, se uma pessoa empresta R$1.000 a uma pessoa que não pagou, a maioria das pessoas ficam o quê? Profundamente chateada, lamentando. Você perdeu? Não, claro que não. Você aprendeu que você não é banco. Então você não trabalha emprestando dinheiro. E é bíblico. Você não deve fazer isso. Ah, Geraldinho, não posso ajudar as pessoas. Se quer ajudar, dê. Se você quer ajudar, dê. Não venha com história de ajudar, emprestar, ainda cobra um jurozinho, ou sem juros. Não. Você não é banco. Banco empresta. Você não empresta dinheiro. Se você quiser ajudar, faça uma doação para a pessoa. Mas não empreste. É simples. Então, eu quero dizer isso daqui para você, isso é muito claro. Ah, mas a pessoa nunca me pagou, eu perdi R$1.000. Não, você ganhou conhecimento, você ganhou sabedoria, você aprendeu a não ficar emprestando dinheiro. Você era tolo e agora você aprendeu a ficar um pouquinho mais sábio. Então valeu a pena. Você não perdeu esses R$1.000, você gastou num conhecimento. Todo conhecimento, se você for fazer um curso, um congresso, se você vai fazer faculdade, você vai estudar, tudo isso você gasta. Então entenda bem. Ei, amado, amada de Deus. Primeira coisa, pegou a frase? Eu nunca perco. Ou eu ganho, ou eu aprendo. Segunda frase que eu mais digo: quem é bom em desculpa não é bom em mais nada. E eu completo ela dizendo assim: desculpa não paga a conta. Quem é bom em desculpa não é bom em nada. Tem gente que vive dando desculpa em casa, no trabalho, com os filhos, com a esposa. Tem gente que vive de dar desculpas. Ei, tem gente que vive de dar desculpas. Não dê desculpas. Isso daqui muda completamente a sua vida. Geraldinho, como é que eu mudo a mentalidade? Entenda que eu vou falar agora para você, que isso daqui é muito poderoso que eu vou te dizer. Como é que eu mudo a mentalidade? Eu preciso trocar a experiência ruim por uma experiência nova. E aí eu mudo. Vou dar um exemplo bem simples para você. Vocês que são meninas, você teve uma experiência com um namorado canalha. Você namorou com um cara canalha. Desculpa a palavra de dizer, mas é assim que diz, né? O cara que trai, o cara que abusa, o cara que massacra. A menina teve uma experiência, namorou com um cara mau caráter, vou colocar assim, tá certo? Mau caráter. O que aconteceu? Na cabeça dela instalou uma mentalidade. Qual foi a mentalidade que instalou na cabeça dela? Nenhum homem presta. É assim que instalou a mentalidade. Pior,
namorou com 2 que não prestaram, o que acontece? Nenhum homem, ela olha pro bebezinho, o menino diz assim: quando crescer isso não vai prestar para nada. Olha pro velhinho e diz assim: isso não prestava para nada. Ou seja, a mentalidade fica tão ruim que ela olha para um homem, o que ela vê num homem? Alguém que não presta, alguém que é canalha, alguém que é mau caráter. Isso daqui é uma verdade. Quantas mulheres eu atendo exatamente que tem essa visão de homem, mas por causa de uma experiência ruim que ela teve. Como é que eu resolvo? Me relacionando com um homem de caráter. Quando eu começar a me relacionar com um homem de caráter, o que vai acontecer para você? Escuta isso. O que vai acontecer? Você vai mudar a mentalidade, você vai começar a ver: ei, nem todos os homens são assim. E aí, inclusive, você vai aumentar o nível de exigências. E isso daqui é forte que eu estou te falando. Inclusive, você vai aumentar o seu nível de exigências. Porque você vai ver: opa, não é assim que é. Não é assim que é. Mas o problema é que a experiência que você teve, seu pai era assim, o namorado que você teve era assim, seu irmão era assim. Foi o que você entendeu? Por exemplo, eu faço uma experiência muito simples aqui. O pessoal na comunidade brinca muito, diz assim: Maria Clara vai ser muito exigente. Por quê? Pelo nível do amor que é recebido. Então não é qualquer carinho, qualquer chamego que vai conseguir a carência, ela vai se entregar. Não, ela já recebe. Então entenda bem isso. Decisão é igual a destino. Tem muita gente que diz assim: o meu destino é para eu ser fracassado. Não, isso aqui é poderoso, porque se eu não decidir, não muda nada na minha vida. Eu gosto de dizer a frase, na verdade eu uso essa, mas a frase que eu mais uso é: decisão mata condição. Porque tem gente que diz assim: eu não tenho condições, mas se eu tenho a decisão. Eu não tenho condições de estudar. Eu conheço pessoas que não tinham condições de estudar e que hoje são formados, são médicos, tem pessoas que têm doutorado, mas não tinham condições de estudar, mas decidiram estudar, e a decisão matou a condição. Eu não tenho condições de vencer essa depressão, mas decida. Decisão vai sempre matar a condição. E tem muita gente que não sabe por que não decide, porque está esperando uma oportunidade chegar. Eu já fiz muito isso, eu queria muito partilhar com vocês, porque isso aqui transformou completamente a minha vida. O pessoal da comunidade sabe disso. Isso daqui que eu estou falando para vocês transformou completamente a minha vida. Muita gente espera a oportunidade chegar. Quando estiver no mundo ideal, quando a oportunidade chegar, eu estou só esperando a hora chegar, sabe? Eu quero falar para ti: eu estou só esperando a hora chegar, da oportunidade certa, do momento certo. E eu quero falar uma coisa para ti: não espere a oportunidade chegar, não ligue para a oportunidade. A oportunidade eu crio. Escreva isso: a oportunidade eu crio. Oportunidade é atraída por atitude. Ei, deixe de ser passivo e comece a ter atitude. Está na hora de você parar de esperar a oportunidade chegar e você ter uma atitude concreta. E eu vou te dizer para ti: as oportunidades vão chover para você. Quando você tiver atitude, quando você sair do canto, quando você começar a se mover, quando você começar a se movimentar, as coisas vão acontecer. Geraldinho, que frases são essas? São palavras de ordem. É uma mentalidade de quê? Que eu tenho respostas imediatas a qualquer situação. Vamos fazer isso desse jeito? Vamos. Mas poderia ser melhor? Poderia, mas o feito é melhor do que o poderia. Aquilo que está feito é muito melhor do que aquilo que poderia ser melhor. Essa frase muda vidas. O perfeccionismo é um defeito que eu descobri na minha vida, que eu descobri na vida de muitas pessoas. Sabe, amado, amada? Isso daqui perfeccionismo é um defeito que atrapalha muito as nossas vidas. Quando você faz, vai ser sempre melhor. Escute: mas saiu mais ou menos. E aí? Mais ou menos é melhor do que aquilo que não existe. Só que cada vez que você faz o mais ou menos, você melhora. E eu quero falar uma coisa para ti. Uma das palavras que eu mais uso na minha vida, se chama: todas as coisas concorrem para o bem daqueles que amam a Deus. Vamos supor, quando vem uma dificuldade, quando vem uma perseguição, quando vem uma enfermidade, essa palavra é um consolo. O mundo está se acabando, todas as coisas concorrem para o bem daqueles que amam a Deus. Geraldinho, mas você sabe por que você está dizendo isso? Eu não preciso saber, eu acredito, que eu não consigo ver qual é o bem que Deus vai fazer agora, mas eu sei que desse mal aparente Deus tem um bem permanente na minha vida. Eu não estou desesperado porque eu estou com doença de Crohn, porque é autoimune, porque eu tenho que tomar não sei quantos. Não, eu não estou desesperado, não estou preocupado, angustiado, triste, choroso, lamentando: ó vida, ó azar, ó calor, eu não aguento mais. Não, eu estou aqui com você dizendo: coragem, combatente. Sabe por quê? Porque tudo concorre para o bem daqueles que amam a Deus. E eu quero só dizer uma coisa para ti: de um mal aparente, Deus vai tirar um bem permanente.
Eu não tenho nem dúvida, todo mundo sabe que eu amo essa frase, né? De um mal aparente, Deus tira o bem permanente. E o que é isso, amado? O que é isso, amada? É uma mudança de mentalidade. Vou dar um exemplo para vocês. Eu falei das mulheres, mas eu quero falar dos homens. Os homens têm uma mentalidade muito errada. Os homens, desde pequeno, por causa do instinto, eles são doutrinados, inclusive pelos pais, tios, padrinhos. E isso é uma verdade. Os homens são doutrinados a ficar apaixonado quando ele vê qualquer mulher. Aprenda isso, mulheres. Aprendam isso. Os homens são doutrinados por pais, tios, padrinhos. Eles são doutrinados a se apaixonar por qualquer mulher que eles vejam. Por isso que os homens querem qualquer mulher. Isso é bem simples. Alguns pais fizeram uma hiperestimulação nas crianças, sabe? Tem muitos homens que são desgovernados nesse assunto, porque simplesmente o papai não conseguiu ensinar a mentalidade certa ao filho dele, sabe? E eu quero falar, agora eu vou ensinar a vocês a mentalidade dos homens. Vou dizer aqui uma mentalidade forte para os homens. Quando você olhar para uma mulher, pense a palavra exata. Qual é a palavra que você vê? A maioria dos homens vê carne de açougue. É algo para consumir. É algo descartável, como se fosse um lanche. Vou lanchar e vou descartar. Escuta, a maioria dos homens foram doutrinados a isso. Os papais ensinaram isso. Os padrinhos ensinaram isso. Os tios ensinaram isso. Os amigos ensinaram isso. Infelizmente, ele olha e diz assim, é carne de açougue, né? Eu quero falar uma coisa para você, meu irmão, minha irmã. Vou lhe ensinar uma mentalidade para você ensinar seus filhos. E para você aprender, você que é homem, aprenda. Quando você olhar para uma mulher, pense na palavra exata: respeito. Quando você olhar para uma mulher, pense na palavra respeito. 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 Mulher não é carne de açougue. Mas eu entendo você. Você mexeu muito com pornografia. Eu sei por que muitos homens fazem isso, porque mexeu muito com pornografia. Pelo menos 70% dos homens mexeu e continua mexendo com pornografia. E eu sugiro que você que é homem que está aqui, pare de mexer com pornografia. Você tem destruído a sua mentalidade. Você tem gastado toda a sua energia. Você tem estragado seus relacionamentos. Você vai terminar um cara sozinho, frio e infeliz. Me desculpe a palavra, eu quero te dizer o final da história. Você que continua mexendo com pornografia, você vai continuar sendo um cara sozinho, frio e infeliz. Porque o tempo passa e o tempo vai lhe cobrar o que você está vivendo. Então diga a você, não sei quanto tempo você viveu, mas você está aqui, atenção, para de mexer com isso. Infelizmente, desde criança os homens são introduzidos a isso, e eu quero falar essa palavra. Por que você vai gastar a sua energia toda? Energia que era para você gastar no seu propósito de vida, com bobagem, com tolice, com pensamentos errados. Ei, mude hoje sua mentalidade. Quer ser vencedor? Engraçado, você quer ser vencedor, mas não quer mudar a mentalidade. E eu falo para ti, para vencer é preciso mudar essa mentalidade, em nome de Jesus. Porque se quer ser um homem vencedor, se quer ser uma mulher vencedora, nós vamos levantar hoje. Eu vou te dizer, mulher amada, se você experimentar essa metanoia, você não se engana mais com qualquer coisinha que vem por aí não. Homem, se você mudar essa mentalidade, você vai ter uma vida plena e feliz. Você vai ter a mulher certa do seu lado. Você vai conseguir ter uma vida plena afetivamente, sexualmente. Você vai ter uma vida equilibrada, feliz. Você vai ter tempo para os seus filhos. Você vai gastar a sua energia. Uma coisa que vão fazer você prosperar. Você vai ser um homem próspero. Você vai ter condições de dar uma vida digna à sua família e ajudar muitas outras pessoas. Mulheres, vocês também da mesma forma. Essa palavra é para os dois. Por isso, coragem. Coragem.